E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura. Nós estamos aqui para dividir conhecimento com vocês e quem sabe provocar novos colecionadores, novos entusiastas e novos historiadores sobre história militar do Brasil e do mundo. Não deixa de ser um assunto muito interessante, muito pesquisado atualmente, ainda mais com o advento da internet. Mas, gente, antigamente, lá nos anos 40, como não existia internet, não existia nenhum meio de comunicação que facilitasse tanto assim o desenvolvimento de um hobby, tudo era feito através de cartas que os jovens americanos escreviam para o pessoal da linha de frente, pedindo os patches. São símbolos coloridos de diversas épocas que os jovens americanos começaram a colecionar desde os anos 40. É um hobby muito saudável porque exige organização, lembra muito coleções de moedas e de selos e de cédulas. A pessoa fica interessada sobre o assunto, começa a pesquisar, tem muita história dentro desse assunto, começa a ficar organizada e é muito salutar. Além de, às vezes, um belo investimento. Então vamos aqui trabalhar um pouquinho falando sobre patches. Mas antes, gente, lembre-se, por favor, se inscrevam no canal, dê a curtida ali, ativem as notificações e espalhem isso aqui, porque assim os nossos heróis jamais serão esquecidos. Obrigado, vamos em frente. Entrando nesse assunto super interessante, com uma diversidade enorme, os patches, ou os distintivos que os soldados usavam nos seus ombros, no seu uniforme, para identificação, e não deixa de ser uma peça heráldica, porque o combatente, o veterano tinha muito e tem muito orgulho desses símbolos, essas simbologias. Tudo começou nos Estados Unidos, na Guerra Civil Americana. Pequenos retalhos foram costurados nos uniformes para saber de que unidades eram aqueles soldados. Posteriormente, na Primeira Guerra Mundial, começou a se adotar também mais para o final da guerra, sendo que a grande maioria dos patches costurados nos uniformes da Primeira Guerra Mundial do lado americano foram bem no final para a força de ocupação. Na Segunda Guerra Mundial, quando estourou e o crescimento potencializou enormemente nos Estados Unidos o número de divisões, de unidades dos fuzileiros, da Força Aérea Americana, do Exército e do próprio Exército Americano e de unidades auxiliares, aumentou muito o número de divisões e de unidades. Então eles tiveram que fazer símbolos para todas essas unidades. Notem aqui, eu vi na última live que nós fizemos com o Júlio na sala de guerra, recomendo, inclusive, está aqui ó, o link, sobre filmes de guerra versus o acervo do nosso museu. Nós comentamos várias vezes sobre patches, deem uma olhada lá. Mas olhem aqui, ó, as nossas caixinhas cheias de patches de diversas unidades das Forças Armadas Americanas. Temos, por exemplo, como o da Marinha, uniforme de verão e o de inverno. Temos da Cavalaria, olhem como interessante esse patch, que bonito. Temos das Armor Corps, ou seja, os corpos blindados. Ó, curiosidade, como é que surgiu esse símbolo aqui? Quem desenhou ele foi o General Patton. Na Primeira Guerra Mundial, ele era um tanquista na Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó. Mais de perto. O que representa esse triângulo, além de um corpo armado, blindado? Amarelo é cavalaria, azul é infantaria, e vermelho é artilharia. São as cores dessas três unidades que numa divisão Armor Division estão agrupadas. A infantaria transportada por blindados, a artilharia é conduzida por esteiras, por blindados, e a famosa cavalaria, que não é a cavalo, é em cima de tanques e de blindados. Então, dividindo conhecimento com vocês. E assim, uma diversidade enorme de patches. Esse aqui é conhecido do Patton também. Olha aqui, ó, uma variedade enorme. Olha a quantidade que tem de patches nessa caixinha. Aqui, ó, o Comando Superior Aliado. Esse aqui o Ike Eisenhower usava.
Vamos lá. Esses são os do Exército, da Marinha. Os do Corpo de Fuzileiros eu mostrei em bastante variedade para vocês no vídeo da sala de guerra. Deem uma olhada lá. Aqui nós temos da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. A cor da Força Aérea é um azul, então eles estão dentro desse tom de azul. Mas existe também do Corpo de Cadetes, da Força Aérea, que é um preto. Tem vários tipos, tem os feitos bordados, de lã virgem, que eles chamam de feltro. Tem aqueles feitos na Europa, tem aqueles feitos na China, Índia e Burma, que são feitos no teatro operacional, feito em campo também, eles falam. Aqui uns exemplos também os primeiros que surgiram, que eram de feltro, inclusive dos voluntários americanos que lutaram junto com a RAF, Força Aérea Britânica. Então tem uma variedade, só aqui já dá para fazer uma coleção, muito legal. Os mais procurados, dos paraquedistas, é óbvio, que nós temos um display especial, ao fundo a bandeira americana, feito na Inglaterra, o PET, mas também de divisões da 82, da 101 e assim por diante, da 11ª, que nós falamos bastante no vídeo sobre filmes do Pacífico. Os que usavam nos Overseas Caps, os bibicos, falando em português, militar português, vamos chamar assim. Os raros também, muito procurados, como nesse grupo aqui, de um paraquedista, engenheiro paraquedista da Força Aérea Americana. É raríssimo. Olha, o símbolo da Força Aérea Americana, com o TEB, que eles chamam isso aqui, que é um PET nominal, escrito Airborne, vermelho de engenheiros. É raríssimo esse PET. Esse outro aqui, com as cores da Força Aérea Americana costurado em volta. Esse guerreiro aqui lutou em Guadalcanal e também depois nas Filipinas e depois também em Okinawa. Então, aqui é o distintivo PET da unidade dele de engenheiros Airborne. Ele era responsável por fazer pistas, manutenções de pistas, todos eles chegavam de paraquedas ou planador. Esses são os raros. Posteriormente, muitos PETs deixaram de ser utilizados na Guerra da Coreia. Os marinhas já não usavam, os fuzileiros navais, falando em português, não usaram mais. A Força Aérea, agora separada, desmembrada do Exército Americano, a Força Aérea Americana, também deixou de usar PETs nos seus uniformes. Porém, começaram a usar nos macacões de voo, como esses daqui. Esses começaram a ser usados da Guerra da Coreia até a Guerra do Vietnã. Falando em Vietnã, já que era um ambiente de selva, começaram a surgir PETs verdes, como esses daqui. Olha a variação. Exército, Força Aérea, fundo azul, para distinguir um do outro. Ó. Poderia ser usado assim também, com fundo azul e branco, ou simplesmente em branco. Todo esse aqui é o rank, o posto de capitão. Você vê a variedade na Guerra do Vietnã. Também surgiram de unidades, famosas inclusive, como os Jungle Experts, que era um curso feito no Panamá, piloto de helicóptero, Light Division, infantaria leve, os blindados também que foram usados no Vietnã, inclusive a divisão de montanha que lutou do lado da FEB aqui, e todos nós brasileiros que estudam história militar sabem bem a história dessa divisão. Também as variações. Início de guerra, paraquedista, e durante a Guerra do Vietnã. Fundo branco, que por que deixou de ser usado?
porque ele começou a se destacar muito na selva, o fundo branco, eles começaram a usar um fundo preto, para ficar menos destacável, para evitar que os snipers, os franco-atiradores, acertassem os soldados americanos. No início da Guerra do Vietnã, eles usavam ainda os patches coloridos. Deixaram de usar depois, usando os verdes. Aqui uma exemplificação de um colorido e um verde. No final da Guerra do Vietnã, depois pulamos lá para a década de 90, no Golfo eles usavam patches com fundo caqui, porque eles usavam camuflagem de deserto. Então, olhem até agora a variedade que tem, quantidade de unidades e quantidade de cores para fazer uma coleção. Inclusive existem catálogos especializados para facilitar os colecionadores de uma organização, como esse, que ilustra todos os patches de unidade e tem aqui uns quadradinhos para a pessoa marcar aqueles que ele já tem. Para tu ver como é uma indústria que apoia todos os colecionadores e todos os interessados, porque onde tem demanda, onde tem procura tem demanda e onde tem produção. Outras variedades aqui, ó, também tem patches de bonés, tem patches de unidades auxiliares, também tem de polícia, que eu não tenho nenhum aqui comigo para mostrar para vocês. E tem agora os que eles usam atualmente, que todos eles têm o fundo com velcro. Para facilitar a troca de uniforme, sem que ter que recosturar todos os patches, as Forças Armadas Americanas atualmente usam todos os seus patches com fundo de velcro. Inclusive com outras camuflagens. Bom, gente, agora falamos de bastante de unidades estrangeiras, vamos falar um pouquinho do nosso Brasil. Bom, falando do Brasil, temos que falar, na Segunda Guerra Mundial, do patch da cobra fumando. Aqui nós temos num display, que vai estar em breve no nosso museu, numa vitrine, um conjunto muito legal de um correspondente de guerra brasileiro que esteve junto à FEB como fotógrafo e cinegrafista. O nome dele é Stamato. Aqui, ó, as condecorações dele, ele foi um dos poucos que recebeu o sangue do Brasil, não foi o único civil. Ele estava de jipe indo no fronte e o jipe dele passou por cima de uma mina e ele recebeu uma explosão, um impacto e ficou uns 2 meses, parece, no hospital e recebeu a sangue do Brasil. Mas vamos voltar para o nosso assunto, patches. Ele usava patches americanos para identificar ele como um correspondente de guerra e um fotógrafo de guerra. E aqui, ó, o nosso famosa cobra fumando, feita na Itália, que ele guardou com muito carinho. Olha como é que era rústico a produção desse patch, feito à mão pelas costureiras italianas. Também feito na Itália, do 5º Exército. Esse patch aqui, ele era autorizado inicialmente somente para oficiais. Posteriormente, no final da guerra, foi liberado também para sargentos e soldados. Até então era somente para oficiais. Esse aqui foi feito também em campo, na Itália. Olha como era rústico. Perto de uma produção de época da Segunda Guerra Americana, que era todo muito bem elaborado. Mas também faltava na linha de produção, na linha de frente, aliás, desculpa, e daí eles tiveram que fazer também com as costureiras. Além da Segunda Guerra Mundial, não só a FEB usava patches, os fuzileiros navais brasileiros também usavam patches. Aqui temos alguns exemplares da década de 40. São patches, na realidade, de divisas de posto que os fuzileiros usavam. Nada mais colecionável que isso, porque também existia, como vocês podem ver, uma variação. Como do traje de gala, o traje de serviço, o traje de inverno.
Uma variação bem interessante dos nossos fuzileiros navais. Posteriormente, o Brasil esteve envolvido em várias missões da paz, entre elas o Batalhão Suez. Nós também temos PET do Batalhão Suez, olha que interessante. PET, fabricação provavelmente francesa, das Nações Unidas, aqui do Brasil, que era de nossa identificação. Você se lembra que eu falei do nosso Coração Brasil, lá na Segunda Guerra Mundial, um dos vídeos? Aqui está o link do vídeo, inclusive. Gustavo, por favor, bota aqui, ó, para eles o Coração Brasil da Segunda Guerra Mundial. E todas as características vocês vão conseguir ver como é que ele era desenhado, como é que ele era fabricado. Aqui, ó. Agora vamos mostrar para vocês um exemplar da época do Suez, pregado no uniforme de época. Estou abrindo aqui o uniforme. Vocês estão vendo a diferença? Depois, o Gustavo, eu vou vir um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Por gentileza, bota lado a lado aqui, ó. O da Segunda Guerra Mundial, à esquerda de vocês, e o do Suez à direita. Olhem a diferença. Isso é bom para vocês identificarem. Depois do Suez, nós tivemos também um outro conflito que nós fomos de força de paz, foi em São Domingos, junto com a OEA, sob comando dos Estados Unidos. Esses são os PETs que nós usamos, tanto o Exército como a Força Aérea que esteve lá presente, esse tipo de PET aqui, ó. Também, as missões do Suez foram 20 contingentes. Teve uma variação também grande de PETs. Olha como vocês podem observar nessas braçadeiras aqui, ó. Para facilitar Aqui, tá bom, Gustavo? Para facilitar a lavagem dos uniformes, eles começaram em vez de costurar os PETs no uniforme, como era aquele que eu mostrei, que foram os primeiros contingentes, eles começaram a usar braçadeiras. Ficava muito mais simples tu remover para botar numa máquina de lavar os uniformes nossos. Então por isso que eles começaram a usar essas braçadeiras. E também, já que tinha muita poeira, muita areia, eles começaram a plastificar também os distintivos para aumentar a durabilidade. Vejam esses aqui que estão em perfeito estado e notem esse aqui, que sem o plástico protetor foi muito mais desgastado. Mas não só foi o exército brasileiro, ou os fuzileiros navais brasileiros, que usaram PETs. A nossa Força Aérea também teve uma variedade, e tem ainda uma variedade bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa câmera aqui, alguns PETs e variações. Por exemplo, do Pampa. Primeiro do 14, aqui da Base Aérea de Canoas. Olha as variações que, ao longo do tempo que houveram. Existiam com detalhes, com bordados em cima, com tipo umas lantejoulas coloridas, brilhantes. Existiam também plastificados, como esse aqui. Existiam bordados, como esse do F5. Agora eu vou mostrar outras variações para vocês na sequência. Olhem, esse aqui praticamente igual, mas tem um pouquinho na letra, eu acho. Mas olha aqui a diferença, as variações desse aqui. Do primeiro e do quarto. Acho que esse aqui praticamente é igual, vamos anular, para ficar mais fácil. Ok? Olha aqui também as variações ao longo do tempo. Mais umas aqui, ó, até de cor. Esse aqui é feito um tipo de um feltro.
E assim vai. Para tu ver a diversidade e a variação que poderiam ter nossos pets da Força Aérea Brasileira. De feltro, bordados variados, inclusive os não oficiais. Isso aqui, cada piloto usa no seu uniforme, com as suas asas de piloto, Força Aérea Brasileira e o nome do piloto ou tripulante. Na Força Aérea, eles chamam de plaqueta. E no Exército eles chamam de corinho, os pilotos de helicóptero. E também no camuflado, depois que a Força Aérea adotou, eles começaram a usar patches verdes com velcro, que nem os americanos usam atualmente. E também os coloridos com variações. Essas aqui são todos da Força Aérea. E aqui nós temos alguns do Exército, que usam atualmente. Tanto o emborrachado, que eles usam atualmente, como o bordado. Que riqueza de material, dá para fazer belas coleções, né, gente? E para finalizar, que eu acho que é um dos mais bonitos do Brasil, das tropas paraquedistas, todo bordado. Isso aqui começou a ser usado nos anos 50, 60, acho que até o início dos anos 70. E finalizamos nosso vídeo e espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem comentários, façam perguntas que nós estamos aqui para ajudar, para dividir conhecimento. Obrigado, gente!